Olá, a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra, é a terceira reflexão sobre vencendo os gigantes. E Deus está nesse lugar. E eu creio que Ele vai estar aí também quando você começar a assistir esse vídeo. Então, fique até o final desse vídeo, curte, compartilha. Tem gente precisando ouvir a palavra de Deus e ser animado pelo poder do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre vencendo o gigante. E hoje é a última, você não pode perder. 1 Samuel 17, quando ele disse: Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. A gente já sabe da história. Se você não acompanhou as mensagens, você pode ler 1 Samuel capítulo 17, os versos 4, 8, 16, 17, 32, 33, 36, 48 ao 50, para você ficar mais atento ao que nós falamos aqui essa semana, tá? Vencendo o gigante. Nós falamos o que é o gigante, né? Na vida de Davi, Davi enfrentou vários gigantes na vida, mas algo significativo para Davi foi o gigante Golias, como nós falamos aqui no decorrer da semana. O gigante estava ali desafiando o exército de Israel e Davi, um rapaz que não pertencia ao exército, Davi ele ficou irritado com aquilo e ele entendeu que aquilo era uma ofensa ao povo de Deus e ao próprio Deus. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante, mas Davi se colocou à disposição, foi falar com o rei então o chamou, disse para ele: Mas você é apenas um rapaz, você não tem condições, rapaz, como é que você vai enfrentar? Ele disse: Não, mas eu enfrentei o urso, o leão lá, cuidando das ovelhas do meu pai, esse aí eu vou enfrentar também e vou vencer. E ele foi lá, enfrentou o gigante e ele venceu o gigante com o que ele tinha, que era uma funda e a pedra que ele conseguiu por ali mesmo, né? Ele não precisou usar armadura, ele não precisou de uma espada pesada e afiada, como eram as espadas que aquele exército estava acostumado a usar. Davi, ele foi na força e no poder que Deus havia dado para ele. Davi, ele tinha autoestima, sabe? Alta, lá em cima. E ele acreditou no potencial que Deus tinha dado para ele. Ele não desacreditou em nenhum momento, entendeu? Um dos segredos para a gente vencer gigante, porque se quando a gente se depara com gigante, sabe aquela dificuldade, aquela coisa difícil que você vê que está acima da sua capacidade, você começa a pensar, não, mas isso aí é demais para mim. E aí vem o inimigo e começa a soprar assim, desiste, hastei a bandeirinha branca, você não vai poder, você não vai conseguir. É algo grande demais para você. Mas se você der ouvido a essa voz que sopra dentro do teu pensamento, às vezes você pensa até que tá maluco, maluca, né? Pois é, se você der ouvido isso aí, você não vai vencer mesmo. E vai recuar, só vai ficar recuando na vida. Mas Deus, ele não dá aos seus servos unção de temor, de covardia, mas unção de coragem e autoridade da parte do Senhor. Ó, eu não sei qual é o gigante que te atormenta, mas hoje o convite de Deus para sua vida é: confie em mim, olhe para mim, que posso te dar a vitória, né? Davi, ele aparece ali para enfrentar o Golias, sem armadura, sem coisas humanas, sem estratégias humanas. Ele usou o que ele tinha. Deus, ele pode dar vitória para você a partir das ferramentas que você tem, coisa que você nem sabe, você nem imagina. A primeira ferramenta que você precisa usar é a sua fé no Senhor. Não importa quão pequena ela seja, mas é a sua ferramenta. Davi tinha uma funda e uma pedra, que provavelmente não era um pedrão, provavelmente era uma pedrinha, porque senão não ia caber na funda, né? Então, a sua fé, não importa o tamanho dela, Deus quer usar a sua fé aí. E você sabe o que a gente aprende aqui, fechando aqui essas reflexões dessa semana? A gente aprende que você pode enfrentar os gigantes da vida sem medo, com a sua fé no Senhor. Deus, ele te capacita para você vencer gigantes da mesma forma que ele capacitou Davi. Ele te dá estratégias, condições de você enfrentar o gigante. É com o que você tem. Davi usou a funda e a pedra. Davi não discutiu, Davi não trocou palavras, ele usou sabedoria. Então, Deus, ele pode dar estratégia também. Deus, ele vai usar o que você tem, né? E ele vai te revestir de coragem.
para você enfrentar o gigante. Essa coisa de recuar não é coisa de Deus, a não ser que Deus mande. Em alguns momentos também, Davi ele precisou se esconder do rei para poder salvar sua própria vida. Mas ele se escondeu porque foi o rei de Israel. Ele não se escondeu do Golias, do filisteu incircunciso. Eu já expliquei aqui também o que é ser incircunciso, o que é circuncisão, nessas mensagens aí. Ele se escondeu do rei. Ele temeu o rei, porque ele sabia que era alguém que tinha autoridade da parte do Senhor. Mas ele não correu do gigante. E não é da vontade de Deus que eu e você corramos do gigante, os gigantes da vida. As dificuldades que se levantam contra a nossa vida. As situações difíceis que o inimigo da nossa alma nos impõe. Mas é da vontade do Senhor e Ele nos capacita para isso, para que a gente enfrente de cabeça erguida. De cabeça erguida. Vá na força que o Senhor te dá. E se você está sem força, ore e clame a Deus. Lembra que Davi também, em um dos salmos, se não me engano, é o Salmo 51, quando ele pede, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Davi precisava de força para poder seguir em frente. Davi, nesse momento ali do salmo, ele estava vivendo perseguição dos seus inimigos. E ele precisava de força para prosseguir. Davi enfrentou muitos gigantes na vida dele. O gigante simbólico foi Golias, que Deus usou para que ele ficasse conhecido. Deus permitiu aquela situação ali, né? E Deus, ele te reveste de coragem para você enfrentar os gigantes, né? Davi, ele venceu o gigante porque sabia que Deus estava com ele. Quando a gente tem certeza que Deus está com a gente, quando a gente tem essa fé, essa coragem, Deus está comigo, eu vou vencer. Você precisa dizer isso para você mesmo, sabe? O Senhor está comigo, eu vou vencer. Pode ter uma multidão ao seu redor, uma multidão de pessoas medrosas e aflitas, mas você pode dizer para você assim, eu não sei o que essas pessoas estão querendo da vida, eu não sei o que essas pessoas vieram aqui nesse lugar buscar, mas eu vim buscar a minha vitória e eu vou lutar com o gigante e eu vou vencer porque Deus tem vitória. Quando você começa a pensar assim, sabe o que acontece? Você se reveste de uma força tão grande que vem de Deus. Sabe por quê? Nós, seres humanos, temos um medo e uma ansiedade que é natural e inerente do ser humano. Se não for Deus nos fortalecer, a gente não é nada. Então a gente precisa da ajuda de Deus. É Ele que nos fortalece o nosso emocional. À medida que a gente busca, a gente é mais fortalecido pelo Senhor. Entende isso? Então, Deus ele vai te fortalecer e te dar estratégia e coragem para você enfrentar o gigante específico que se levanta contra você. De repente, como eu falei, gigante é algo mais forte, algo que você não sabe, né? Como você vai enfrentar? De repente no teu trabalho, de repente pessoas que têm autoridade, mais autoridade que você, e você tem que se submeter. E você sabe que você tem a razão. Para cada gigante na vida, Deus dá a estratégia de como a gente vai lutar para poder vencer. Existem situações que não estão no nosso alcance da fala, de resolver falando. Tem gente que não entende a gente, deturpa o que a gente fala e ainda piora a nossa situação. Por isso que às vezes é preciso você se manter em silêncio e ligado com Deus e usar as palavras certas, né? Quando a gente está diante de um juiz, né, numa situação, resolvendo uma causa, você tem que ficar calado. E quando ele te pergunta alguma coisa, você tem que ter sabedoria para responder, senão você piora a sua situação. É assim. Então, quando a gente está enfrentando o gigante, a gente tem que ter muito cuidado no que fala, cuidado com o nosso silêncio, cuidado com o que fala, na hora que fala e como fala, né? Mas Deus, ele dá estratégia e coragem, sabedoria. Portanto, fique firme. Fique firme, não desanime, enfrenta o gigante. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te dar, mas Deus hoje fala assim com você: ore a mim, que eu vou te ajudar a vencer esse gigante. Golias se levantou e o exército de Israel temeu aquele gigante, mas Deus fez com que chegasse ali um servo do Senhor, honrado, corajoso, alguém que humanamente falando ninguém dava nada. E os irmãos dele, meio que desprezavam ele, porque os irmãos dele faziam parte do exército, eram homens grandes, fortes, que lutavam com armas. E Davi não fazia nada disso, ele cuidava de ovelhas,
ele era desprezado, ele não tinha nenhum cheiro bom. Imagina, uma pessoa que cuidava de ovelhas cheirava mal. Então foi ele que Deus usou, você está entendendo? Deus, ele surpreende as coisas. Deus, ele surpreende a gente. E ele vai surpreender você também. Ele vai usar, de repente você fala assim para mim, Kelly, eu não tenho nada. Ah, querido, minha querida, mas você tem a tua fé. A tua fé no Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui com poucos recursos. Eu estou aqui com algumas luzes da minha casa, com um celularzinho. Foi o recurso que Deus me deu para poder transmitir essa palavra para você. Mas você tem aí um recurso que eu não sei qual é. É o recurso da tua fé, é o recurso da tua chamada. Você não vai desistir. Você vai enfrentar esse gigante e você vai profetizar. Profetizar é coisa para pentecostal? Não, é coisa para quem tem fé no Senhor. Só quem tem fé em Deus profetiza. Declare: eu vou vencer o gigante com a força do Senhor sobre a minha vida, porque Deus não te deu unção de temor, de medo, de fracasso. Deus te deu unção de ousadia para você vencer. Então sai dessa que você é servo de Deus, mas que você vai vencer se for da vontade dele. Claro que é da vontade do Senhor de você vencer. Ele não chamou você para ser envergonhado, ele chamou você para ser um vitorioso. Davi venceu gigantes e Deus permite os gigantes na sua vida para te fortalecer, para forjar o seu caráter, para te preparar para um tempo melhor, para fazer de você uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais alinhada com os propósitos dele, com os projetos dele para a sua vida. Davi foi preparado através do gigante. E Deus tornou Davi conhecido para assumir o trono. Se Davi não tivesse sido conhecido, ele ia ser tirado do meio do povo. O povo ia ter dificuldade de respeitar Davi. Ué, tirar esse homem aí do meio do povo? Como assim? Não, Deus permitiu que ele enfrentasse várias situações. E uma delas significativa foi o gigante Golias, para que quando ele assumisse o trono, ele fosse respeitado por todo o povo. E é assim que vai ser na sua vida também. Você está enfrentando um gigante, tá? Tem gente te observando, sabia? Sua família está te observando. Sabe que teus filhos estão te observando? E teus filhos ficam assim, eles estão só captando as imagens. No futuro eles vão dizer assim, puxa, minha mãe foi muito corajosa, meu pai foi muito corajoso. Se você é líder, vão dizer de você, puxa, meu líder é um exemplo, eu quero ser assim também. Pois é, lute contra o gigante na força do Senhor. Deus vai te dar vitória, Deus vai te capacitar e você não sabe, mas tem gente te observando. Você vai colher frutos do seu testemunho e Deus vai te honrar, dando vitória aí contra esse gigante. Esse gigante vai cair. No nome santo e poderoso de Jesus, eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é impactante, entra cortando por dentro e por fora. Oh Deus de maravilha, abençoa essa vida aí, Senhor, que está ouvindo essa palavra, cuida dela, supra as necessidades, dá força para ela, dá vitória, que ela consiga vencer os gigantes que têm se levantado contra a vida dela. Protege a vida dessa pessoa, Senhor, cuida, Senhor, supra as necessidades e mostra para ela de novo que tu és Deus. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigada por você ter ficado até aqui. Um abraço.